Segunda Guerra, você tem a República Alemã, você tem a direita, o centro e a esquerda, todo mundo com as suas organizações paramilitares já. E aí a gente traz para os dias de hoje. Você teve a insurreição ao Capitólio, com os apoiadores do Trump, não aceitando o resultado. Aí você fala assim, cara, tá, isso é muito grave, já foi uso da força, violência por causa da polarização. Passa 4 anos depois, 2 tentativas de assassinato ao Trump. O outro lado também já usando a violência. Hoje, os últimos 5 anos na Alemanha, a polícia alemã tem levantado, foram 10 mil casos de violência contra políticos. 10 mil? 10 mil em 5 anos. Na Alemanha? Os que mais cometem são membros ou apoiadores do AfD. Tá. E, do outro lado, os representantes que são mais vítimas de ataque são os representantes do AfD. Que eu acabei de falar na República Alemã. Você tinha a direita, a esquerda e o centro com as suas milícias. A AfD, para quem não sabe, é um partido de extrema direita lá na Alemanha que está ganhando força. Isso, né? Tá. Alternative for Deutschland, que é a alternativa para a Alemanha. Já tem um monte de gente que já nem consegue aceitar que se chame esse partido de neonazista. Que coisa, né? Esse partido tem várias posições neonazistas, porra. Tem. várias... E assim, tem uma parte dessa conversa que ela é muito importante, que é contexto. As pessoas estão misturando. Estou dando o benefício da dúvida, né? Então, imagino que elas estão misturando. Elas estão misturando um fenômeno que aconteceu, que é você usar denominações políticas de uma forma retórica. Então, o Bolsonaro virou fascista, seu comunista, e virou essa chamação, uso de nomes para tudo. E aí, se todo mundo é nazista, ninguém é nazista, Isso, né? E aí todo mundo tá encanado com ultradireita, extrema-direita, então tá nessa noia. É diferente você chegar no Brasil e chamar... Tô dizendo que não tem. Tem alguns e tem... Alguns não, já tem vários hoje. Tem gente ou grupos neonazistas no Brasil. Mas é diferente você chegar e chamar qualquer um de neonazista aqui e você chegar no contexto da Alemanha. Total. Por quê? Porque a Alemanha é onde nasceu o negócio, é onde o negócio existe. Então, quando se fala isso sobre a Alemanha, galera. Menos. Mas por que você acha que tem todo esse sentimento em volta da AfD, já que a gente está falando disso? Isso surge... O povo, a sociedade, ela precisa ser convencida dessas ideias absurdas aí para votar na AfD ou qualquer coisa nesse sentido. E eu tô, assim, sem ser especialista nem nada, eu tô supondo aqui que o principal motivo é imigrante, não sei o que, os caras enchendo o saco lá. Mas tem uma coisa que você falou aí sobre, que é especial sobre a Alemanha nesse sentido, que foi lá que nasceu toda essa ideia. E eles... vamos lá. Eles vivem para lembrar disso, eles lembram disso o tempo inteiro. Né? Por que eles fazem isso? Esse é um ponto importante, que nem todo mundo entende. Os caras ficaram loucos. Loucos, Igor. Os caras perderam a linha, num nível jamais visto. Uma sociedade inteira perdeu a linha enlouquecendo. Os caras tiveram que fazer uma autoanálise, uma autorreflexão, expurgar um negócio e refletir e falar, cara, como que a gente chegou nesse ponto? O que aconteceu com nós? E aí, eles criaram um monte de mecanismos. Um deles é esse que você falou. Vamos todos os dias lembrar o que a gente fez para a gente não perder a linha. Primeiro ponto. O grande lance é que talvez os caras tenham alguma parte cansado de lembrar também. Será? Tem isso. O que será que está acontecendo? Vamos primeiro falar das coisas que eles criaram para evitar. Tá. A primeira é lembrar. A segunda a gente precisa de instituições especiais, instituições de Estado. Isso é uma coisa que você fala isso hoje, já é parte do problema. Porque o cara não sabe distinguir instituição de Estado e de governo para as pessoas. Isso já é um sinal que a coisa já degringolou.
Porque qualquer coisa, se eu acho que tudo é de governo, eu acho que sempre o cara que não é o meu, da minha identidade, que eu tenho o afeto, né, a emoção com ele, tudo que ele decide é contra mim. Não existe nada que ele decide pelo país. E aqui no Brasil e em vários outros lugares já não existe mais essa distinção. Então já começa daí o problema. Mas a Alemanha criou instituições de Estado, um escritório para a defesa da Constituição, que tem uma função. Tem autoridade e poderes para investigar e monitorar qualquer grupo dentro da Alemanha que seja perigoso. Para ativar esta semente que existe lá. A gente chama isso de cultura política. Cultura política é um negócio muito interessante, porque você virar assim e perguntar, a China pode ser uma democracia? Talvez não, porque ela não tem cultura política de uma história democrática. A Rússia... Tem bastante história ali, viu? Isso. A Rússia pode ser uma democracia? Não, cara. Era czar, império, ditador, comunismo, Putin. É sempre figuras assim... Qual que é a nossa cultura política do brasileiro? É coronelismo, é um monte de coisas também que a gente não consegue se livrar. A Alemanha tem essa semente dessa cultura política. Então eles criaram essas instituições para se certificar que isso não ia acontecer. Aí tudo bem. Então agora vamos para o problema de hoje. Então os caras têm toda uma... Cara, é um tabu essa história para eles. Sim. É uma vergonha, um tabu, é tudo junto. E eles criaram um monte de mecanismos para evitar que isso acontecesse. E os mecanismos estão lá funcionando. O AfD é monitorado, é investigado pelos serviços de inteligência da Alemanha. Os serviços de inteligência da Alemanha, eles não são serviços do governo. Eles são serviços do Estado. Se você já acha que não existe distinção entre governo e Estado, é que já está tudo perdido. Já é parte da explicação do problema. Por que os caras estão revivendo isso? A segunda parte do problema é que tem gente que não quer acreditar que esses caras estão ligados com isso. E elas têm outras insatisfações. E isso vem... e eles tratam desse tema, tratam da imigração. E tem muita gente que está muito incomodada com a imigração. A votação do AfD está muito mais ao leste da Alemanha. Tá. Nas áreas com mais problemas econômicos. Foram as áreas que foram integradas depois da divisão com a União Soviética, da reunificação da Alemanha. E essas áreas, elas não se desenvolveram economicamente e a Alemanha está passando por uma situação econômica apertada nos últimos anos. Então as pessoas estão mais insatisfeitas. Tem mais... sempre começa assim, né? Tem mais elementos culturais e sociais criando ansiedades sociais. E aí, então, ele está ganhando força. As pessoas não estão preocupadas o que significa e também, por outro lado, elas têm na cultura da sementinha aquilo ali. Do mesmo jeito que tem na cultura do brasileiro a passividade. Vai ser muito mais difícil a gente ver no Brasil facção, o Brasil dividido em grupos políticos armados para ir para as vias de fato. Porque que bom, hein? Porque é cultural, entendeu? É cultural pro bem e pro mal, pro né? bem e pro mal.